Povo de Deus, Isaías capítulo 41 e 42. Você já sabe, nós estamos no livro de Isaías, que mostra, que narra contextos de um período pré-exílio, aonde o povo vai ser levado para a Babilônia, né, sob Nabucodonosor, vai passar 70 anos lá e depois vai retornar para reconstruir o templo que será que foi destruído, né, pelos babilônios. Então isso é uma narrativa aqui do livro de Isaías. Isaías também faz menção à realidade lá do povo do Reino do Norte, que é o povo que pecou, não ouviu os profetas e foi levado pela Assíria e espalhado para o mundo afora, ficando apenas remanescentes, ok? E esse povo nunca mais voltou. Temos também aqui no livro de Isaías as profecias que falam que, assim como aconteceu com o Reino do Norte, com as 10 tribos, iria acontecer também com o Reino do Sul, e esse Reino do Sul, ao invés de receber as profecias dos profetas de Deus, tentam resistir a essa profecia, e aí fazendo aliança com o Egito, fazendo aliança com etíopes, fazendo aliança com outros povos, tentando resistir aos ataques da Assíria contra eles, e também isso irá acontecer também tentando resistir aos ataques da Babilônia. No livro de Isaías também temos a profecia da futura restauração do povo de Israel, que no final, depois que passar por todos esses castigos, eles serão restaurados, né, como nação. E aí nós, os estudiosos, sempre vão entender que há uma dupla profecia, há uma promessa de restauração, né, que acontece de maneira parcial lá na história no passado, mas vai acontecer de maneira plena num futuro messiânico, em um futuro escatológico, ok? E também no livro de Isaías vai também retratar não só a questão da realidade assíria, do Egito, de outros povos, como também da realidade do Império Persa, que é o império que conquistou a Babilônia. Então, todo esse contexto precisa estar na sua mente ao ler o texto, e o nosso grande desafio, o seu desafio, o meu desafio, é procurar entender em qual contexto aqui o livro de Isaías está falando. Porque esse é o contexto geral. Vai estar falando de uma dessas coisas ou de mais de uma dessas coisas nesses capítulos todinho. Então, entender esse contexto é de fundamental importância para uma boa interpretação do livro de Isaías. Lembrando que o texto fala que eles iriam ser levados para a Babilônia, no geral, né? No livro de Isaías nós vemos isso. E lá na Babilônia, no período do exílio, vai ter a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, não é isso? E em Daniel, ele tem a interpretação da estátua, onde ele vai mostrar nessa interpretação, no sonho que Nabucodonosor teve, que Deus determinou, né, revelou que haveria 4 grandes impérios na história. O primeiro império revelado é Babilônia. O segundo império revelado é o Império Medo-Persa. O terceiro império revelado é o Império Grego. E o quarto império revelado é o Império Romano, que é a era que nós estamos vivendo agora. Percebeu? Então, a Babilônia vai vir e deportar, dominar o povo de Judá, o Reino do Sul, mas depois ela vai ser dominada pelo Império Medo-Persa, que é um império entre duas nações. Os medos e os persas vão se unir e vão dominar a Babilônia. Aí depois o povo de Israel, o povo de Judá, Reino do Sul, vai passando de mão em mão. Não é isso? Aí depois ele é dominado pelo Império Persa. Depois o Império Persa é dominado pelo Império grego. Aí Israel está na mão o povo de Deus, está na mão dos gregos. Aí depois o Império Grego vai ser dominado pelo Império Romano, né? E dentro do Império Romano vem Jesus, né?
E apesar de eles terem a liberdade deles, de culto, eles já são dominados. E eles esperam a vinda de um Messias para, enfim, deixarem de ser dominados. O templo deles foi destruído. Eles esperam que o templo dele venha a ser reconstruído para eles voltarem a ser uma nação plena, porque hoje eles já são nação, mas ainda não vivem a plenitude da nação, porque o templo ainda não está construído. E esse templo, quando for construído, tem muita relação com os finais dos tempos, com a escatologia. Ok? Então, tudo isso é importante você ter na mente, dentro de contexto, porque o texto que você vai ler no Velho Testamento tem total relação com esses acontecimentos. E o grande desafio, como eu disse, é tentar entender de qual desse período, de que o texto está falando dentro desse contexto. É isso? Está falando da Síria? Está falando do povo de Israel em rebeldia, tentando fazer aliança com povos para evitar que males aconteça com ele? Está falando do período babilônico, do período do exílio babilônio? Está falando do período pós-exílio, né, de domínio persa? Né? Está falando do futuro messiânico de Jesus? Ou está falando depois de Jesus, do período escatológico? O texto tem duplo sentido, que fala daquela época, mas também fala de Jesus? Ou fala daquela época, ou fala de um período messiânico, ou melhor, de um período escatológico? Então você vê essas peças precisam estar na sua mente ao ler o texto e procurar saber de que momento o profeta está falando. Ou se de repente até o mesmo texto fala de vários momentos, não só específico. Ok? Vamos ao texto. Capítulo 41. Ó. Só o título aqui da minha Bíblia fala que Deus suscita um redentor. Então, já está falando de um tempo onde Deus vai trazer um livramento. Se você estudar esse capítulo 41, os estudiosos entendem que aqui já é um contexto de um período persa, medo-persa. Esse período medo-persa é o período onde o império dominou o babilônico. Então aqui já é o rei Ciro que está sendo usado. Deus usou a Síria para o reino do norte e também usou um pouco a Síria para castigar um pouco o reino do sul. Mas o reino do sul foi muito mais castigado e dominado pela Babilônia, mas depois a Babilônia perdeu o império para os medos persas. Então aqui já tem uma retratação desse período medo-persa, né? Que Deus usa para castigar e dominar as nações. Versículo 2, versículo 1: Calai-vos perante mim, ó ilhas e povos, renove as suas forças. Chegue-se então, falem, cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Aqui é uma advertência a todas as nações, a todos os povos. Abacuque 2:20 fala, né? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E quando fala calar aqui, não é ficar em silêncio. É não retruque. Não venha com tentativas de determinar, né, de impor, né, de tentar sobrepujar. Não, renda-se, aceite o domínio do Senhor. É nesse sentido. Observe que pessoas que gostam de ler o texto literalmente sem entender o contexto, imagina o pentecostal lendo isso aqui, ó, calai-vos perante mim, né? Ele pode chegar na escola dominical dele e nós estamos errados. Nós gritamos aqui, glorificamos a Deus, a Bíblia fala para nos calarmos. Então, se você não entender o contexto da Bíblia, interpretar sem contexto, a tendência é interpretar tudo errado. Então, versículo 2: Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Tá vendo? Então é você só ver que você vai fazer um estudo, você vai ver que o próprio comentário da Bíblia e outro estudo mostra, os estudiosos vão entender que isso já é Ciro. Não é isso? O Ciro, que é o Império Medo-Persa, porque o Império Babilônico é Nabucodonosor. Ok?
Então ele levanta para libertar o povo. Aqui já fala da volta do exílio babilônico, da restauração depois do exílio. Ao versículo 4. Quem fez executar tudo isso? Tanto o período pré-exílio, quanto a Síria, quanto o Babilônia, quanto o Império Persa, com todos os acontecimentos. O profeta está dizendo, quem fez tudo isso? Deus. Então, o texto está dizendo que os acontecimentos mundiais não foram um acaso. Deus fez executar tudo isso. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Está vendo? Aí, mais uma vez, o texto faz menção a quem? Ao filme de Deus, ao Deus que escreve a história, ao Deus que desde o início, não foi naquele... lá antes da fundação do mundo, ele tem a história na sua mão, aleluia. E você faz parte dessa história. E você compõe essa história. Você é um grãozinho de areia no mar. Você faz parte dessa... Você foi chamado para essa história, aleluia. E eu sempre digo, o final do filme vai ser bom, ok? Mas entenda o filme, entenda todas as partes do filme, procure entender os capítulos, porque se você vê o filme de maneira isolada, você vai entender errado. Versículo 6, um a outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. Mais um texto aqui, se não for entendido dentro do contexto, vai ser usado de maneira errada. Muitos pregadores hoje, muitos dirigentes de culto, pegam esse texto de Isaías, e versículo 6, e aplica diretamente a hoje. Um ao outro ajudou. Então, meu irmão, vamos nos ajudar mutuamente, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, um ao outro ajudou. E lá no outro texto de Eclesiastes, de Provérbios, não lembro agora, né? Fala que, Provérbio fala que melhor é serem dois do que um. Então, meus irmãos, observe aqui que essa questão de um ao outro ajudar, sim, é verdade, é importante. É importante um ao outro ajudar. Sim, é melhor serem dois do que um, depende do contexto. Mas aqui um ao outro ajudou aqui, são as pessoas que se ajudaram mutuamente para fazer ídolos, idolatria, para fazer imagem. Ao invés de submeter à vontade de Deus, ao invés de se arrepender, eles tentam recorrer a deuses falsos, para esses deuses falsos os livrarem dos males que já estavam acontecendo com eles e também dos males futuros profetizados. Então eles tentam recorrer para fazer frente aos males e fazer frente às profecias contra eles. Não adianta nada. Não adianta nada ter se ajuntado. O caminho era de arrependimento. O que eles tinham que fazer é submeter, é confessar os pecados. Mas eles tentam resolver o problema deles construindo deuses para eles. Esse é o contexto aqui. Agora, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu quem tomei das extremidades da terra e chamei e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que condenam contigo perecerão. Ele dá uma promessa aqui de restauração. Entendeu? Então, não é para você buscar fazer imagem, não é para você buscar se associar a outros povos. Né? Vocês são escolhidos. Vocês pertencem a mim. Essa é a exortação aqui. Não vá por esse ajuntamento de idolatria. Confie na palavra do profeta. Isaías está falando para eles. Ei, povo, confia no Senhor. O Senhor quer amar vocês. O Senhor ama vocês. O Senhor quer restaurar vocês. Vocês são povos escolhidos. Essa é a mensagem. Versículo 14. Vocês são vermezinhos. Vocês são pequenininhos de Jacó. Né? E Deus tem promessa para vocês. Ok? Versículo 17. Os filhos e necessitados buscam água e não acham, né?
A seca, a escassez, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não desampararei. Confie, aceite a repreensão, aceite a correção do Senhor, porque haverá restauração para vocês. Versículo 19: haverá plantação no deserto, né? Haverá renovo, há esperança para vocês. Aí lembra da outra passagem? Ainda que na terra envelheça a raiz, né? Como diz a canção, e no chão, abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. A canção que é inspirada em Isaías. Ok? E tudo isso vai ser feito, versículo 20, para que as nações vejam, todos saibam que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Foi o Santo de Israel que criou todas essas coisas. Aleluia. O Santo de Israel. Essa é a mensagem de Isaías. Essa é a profecia. Né? Versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o Senhor. Vem falar comigo. Não fica aí debatendo, calai-vos, para com esse negócio de resmungar. Vem, apresente-se a mim. Olha o que eu tenho feito. Não fica aí, vem, se apresente a mim, não fica aí falando, não. Às vezes o pastor fala, né? Para com esse negócio de tititi em corredor, tititi no privado do Zap, tititi ligando para o irmão e para a irmã no privado. Ei, pare com esse negócio. Traga as demandas. Apresente a sua demanda de maneira oficial. Né? Pare, meu irmão, minha irmã, dessas fofocadas no privado. É isso? Isso acontece em todas as igrejas. Vai para o órgão oficial. Convoque reunião. Fale, apresente sua queixa de maneira ordeira, argumentada, fundamentada. Muitas vezes essas coisas acontecem na nossa vida prática, fazendo aplicação, porque as pessoas não têm fundamento, não são seguras do que pensam. Não têm fundamentos, e sem fundamentos vão por caminhos sem fundamento, caminhos errôneos. Se você tem fundamento, se você tem argumento, se você está embasado, não tem por que não apresentar sua queixa. Apresente sua queixa. Traga sua queixa. Leve a sua queixa no mundo da política, está argumentado, está dentro da lei, está dentro da Constituição, não tem por que esconder. No mundo religioso, no mundo cristão, na denominação, na igreja, está fundamentado, não tem por que se esconder. Ok? Anunciai-vos, versículo 23, anunciai-vos as coisas que ainda hão de vir, para que saibais que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é que vos escolheis. Ou seja, ele falou assim, ó, tá vendo? O que hoje está acontecendo já vem anunciando. Estou mostrando para vocês que eu sou Deus. O que eu falo antecipadamente acontece. E o que eu profetizo para o futuro também vai acontecendo. Só que a profecia de Deus é mundial, né, filho? É diferente. Né? Não é só local como mundial. Então eu estou mostrando para vocês que eu sou Deus. Então, já que vocês acham que aquele que vocês servem é Deus, manda eles profetizar como eu profetizo. Não é aquele acontecimento local aí que o diabo pode fazer, né? Como aconteceu lá no Egito, né? Fazer alguns sinaizinhos como lá no Egito fizeram. Não, isso é fácil, o diabo faz isso. Estou falando de acontecimento mundial. Ou caso seja local, que seja de maneira extraordinária como eu fiz. Mas manda os seus deuses fazer isso aí. Quero ver o que vai acontecer. E aí, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque o diabo se transforma em anjo de luz. Coisinhas pequenas, locais, ele pode profetizar e acontecer. Ele pode profetizar uma cura e fazer a cura. Coisa pequena, se ele faz. O texto aqui de Isaías fala de coisas grandiosas. Então, cuidado com esse engodo do diabo, que ele tem prometido muitas coisas. Espírito enganadores tem profetizado muita coisa, tem cumprido a nível local, né? Por permissão de Deus. São dois textos diferentes, são dois contextos diferentes. Coisas pequenas, coisas locais,
Deus permite que se faça por cumprimento da profecia. Mas naquele contexto lá geral, os grandes acontecimentos mundiais, só mesmo quem é Deus pode fazer. É isso que Deus está falando. E tenha cuidado, porque no futuro escatológico haverá, por permissão de Deus, em exceção, é claro, naquele tempo futuro, lá no passado não, mas no futuro, Deus vai permitir que o anticristo faça sinais mundiais, coisas extraordinárias, vai permitir até mesmo que os poderes do céu sejam abalados. E aí, meu irmão, quem não tiver previamente preparado vai cair no engodo, porque será algo extraordinário. Então observe os contextos, tá? Eu fico imaginando lá no futuro, o anticristo vai pegar a profecia de Isaías, falar aqui, olha aqui, ó, a palavra dele está dizendo, se acontecer é porque mostra que eu sou Deus. Aí as pessoas que não acompanharam o filme todo, vai pegar uma parte do filme, é mesmo aqui, ó, tá na Bíblia. A Bíblia está dizendo que se acontecer, está mostrando que ele é verdadeiro. E esse homem aí profetizou, falou que ia acontecer e aconteceu. Então ele é Deus. Aleluias, ele é o Deus encarnado. É o Messias que disse que ia vir e veio. Aleluia, é o nosso Messias. Olha aí o engodo do futuro. Porque na profecia de Isaías, dizia que ia acontecer e no futuro vai acontecer, já aconteceu, o Messias já veio. Mas para os judeus não veio. Olha aí o engodo aí, ó. Olha aí, povo de Deus. Meu povo sofre e sofrerá por falta de conhecimento, podemos dizer assim. Percebeu aí o contexto? Então, Deus anunciando através do seu profeta os acontecimentos futuros que tinham a ver com aquele passado lá do contexto de Isaías, que tem a ver conosco hoje, em pleno século XXI, e tem a ver também com o futuro escatológico. Quem não estudar esse filme, quem não ver esse filme várias vezes para entender, procurar perceber cada capítulo do filme, vai se dar mal, vai ficar confuso, né? Quem ficar só frequentando, brincando de estudar a Bíblia, né? Fingindo que estuda, vai se dar mal. Porque mesmo estudando, mesmo se dedicando, tem algumas partes que é difícil de compreensão, ainda mais sem estudar. Aí vem o capítulo 42, né? Vou ler aqui na minha Bíblia Plenitude a explicação do capítulo 42. Eis que meu servo, né? O versículo 1 fala de servo. Quem é esse servo? Antes, o servo Israel, né? Israel foi chamado de servo, segundo a Bíblia Plenitude está dizendo aqui. Israel foi chamado de servo de Deus. Aqui, o servo parece ser alguém diferente de Israel, segundo a Bíblia Plenitude. O uso que o Novo Testamento faz no versículo 1, né, porque lá em Mateus capítulo 3, né, capítulo 12, né, e o capítulo 17, faz menção a esse Isaías capítulo 1, capítulo 42, versículo 1. Ou seja, os estudiosos estão tentando entender quem serve isso aí. E segundo a Bíblia Plenitude, esse servo caracteriza claramente, no caso aí, messiânico, segundo a Bíblia Plenitude. Esse servo aqui é um servo messiânico do Isaías capítulo 42. E que se cumpriu em Cristo. Então, esse servo aqui para o autor da Bíblia Plenitude é Cristo. Okay? Como tal, né, como servo messiânico, este é o primeiro dos 4 cânticos de servo, que descrevem Cristo como servo da profecia. Ok? Isaías profetiza que Cristo promulgará o direito às nações, sem violência. Ele encorajará a cana quebrada. Ele não desistirá até que a sua obra seja completa. Pus sobre ele o meu espírito,
o servo irá implementar a sua missão através do poder do Espírito Santo. Observe, meus irmãos, que há estudiosos que sempre vai ver um cumprimento lá no passado, como eu já tenho dito, que também aquela mesma palavra referente ao passado diz respeito ao futuro. Outros, já repetindo, vão dizer que algumas passagens de profecia só diz respeito ao futuro. Percebeu? Como eu disse, quem já estuda algumas partes é difícil de entender, ainda mais quem não estuda. Mas observe comigo. A Bíblia fala lá em Esdras que Ciro é o ungido do Senhor. O rei Ciro. Ciro é o persa. É o que liberou o povo para voltar. Então, o servo do Senhor é muito bem aplicado a Ciro, porque quando Deus usa alguém, pode ser um ímpio, e no momento que o ímpio está sendo usado, ele é um servo do Senhor. Deus pode dar uma porção do espírito dele. Lá em Esdras fala que Deus moveu o coração de Ciro. E não é escandaloso, é normal, isso é bíblico. Entender que em um determinado momento Deus usou um ímpio como servo dele e deu a porção do seu espírito a esse ímpio para que esse ímpio fosse movido de acordo com a vontade dele. Deus usa quem quiser, filho. Sim. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que isso aqui do capítulo 42 diz respeito lá no passado aos líderes que Deus usaram, seja ele cristão ou ímpio, como também diz respeito a Jesus Cristo, o Messias. E como também poderá dizer respeito a futuros líderes que verdadeiramente serão servos do Senhor. E que também o mesmo texto poderá ser usado no futuro escatológico pelo anticristo para dizer que esse servo aqui é ele, o anticristo. Tudo isso pode acontecer, está dentro do contexto. Percebeu? Então é isso, meus irmãos. Aqui então, Isaías fala de vários momentos da história. E o nosso grande desafio é entender em que momento da história o texto fala. Ou se o texto não fala só de um momento, fala de vários momentos. Ok? Versículo 8. Minha glória, pois, não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Então o povo de Israel está sofrendo tudo aquilo por causa da sua idolatria. Mas ele será restaurado. E quando ele for restaurado, esse politeísmo vai acabar. Né? Olha o versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei saber. Tá vendo? Então algumas coisas já haviam acontecido, iriam acontecer em um tempo breve e no tempo futuro. Ok? Versículo 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como de parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esboferido. Então que Deus é aquele que se cala, né? Mas a sua paciência tem limite. Lembrando que os estudiosos dizem que entre o Velho e o Novo Testamento, né, houve 40 anos, 400 anos de silêncio. Deus não usou nenhum profeta. Então ele se cala, mas há o tempo dele. Deus também é aquele que se cala. Há tempos, como já aprendemos nos outros vídeos, que é preciso se calar. É isso. Há tempo de falar, há tempo de calar. Né? Guarde isso, meu irmão. Há momentos que é melhor ficar calado. Ok? Versículo 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Guiarei os cegos. Meus irmãos, todos nós somos cegos em vários pontos. O salmista fala: desvenda os meus olhos para que eu possa ver. A minha oração, de acordo com a palavra, é: Senhor, guia-me, porque eu sou cego. Em muita coisa sou cego. Talvez eu tenha mais cegueira do que visão. Talvez não, com certeza. Então, Pai, guia a tua serva, abre os olhos da tua serva, abre os olhos do teu servo, abre meus olhos. Porque, no geral, nós somos muito mais cegos do que vemos. Naquela abundância de cegueira nossa. Abre nossos olhos. Queremos ver, Senhor. Espírito Santo, leva a nossa oração ao Pai.
nós queremos ver. Aleluia. Tornarão, versículo 17, tornarão atrás de confundição, de vergonha, os que confiam em imagens de escultura. Mais uma vez, Deus batendo aqui nas imagens de escultura. E aí, para encerrar, a partir do versículo 18, aqui na minha Bíblia Plenitude, o título é Lamento sobre a cegueira de Israel. Versículo 20, tu vês muitas coisas, mas não as observaste. Ainda que tens ouvidos abertos, nada as ouviste. Não adianta ter ouvido, não adianta ter olhos, não adianta ter intelectualidade, se não for revelado pelo Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor para que possamos ver, porque nós somos limitados, né? Quem entregou Jacó por despojo, versículo 24, Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvido à sua lei? Então Deus fez tudo aquilo. O chicote veio de Deus. Né? No tempo político, né, hoje em 2023, mas há pouco tempo atrás, em 2022, né, nas eleições presidenciais, os vídeos falavam, o deusinho do povo de Deus, o seu Deus é fraco, vocês perderam a eleição como se fosse como se estivesse falando a um povo evangélico totalmente unido. Né? As eleições de 2022 foram eleições que mostraram um povo de Deus totalmente desunido, assim, rachado, né? Em suas convicções. E mesmo se tivesse unido, né, as pessoas viram a ascensão da esquerda como uma derrota de Deus. Como que Deus tivesse preso a concepções, a ideologias políticas humanas. Como que Deus ficasse submisso a responder de acordo com previsões humanas. Deus, em todos os tempos, é dono da história. Né? E muitas vezes ele usa inimigo para castigar o seu próprio povo. E ele usa também de seu castigo para com os ímpios. Ele tem um domínio de todas as coisas. E nós confiamos nisso. 25. Pelo que derramou sobre ele o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhe ateou fogo ao redor. Contudo, não entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Então, muitas vezes Deus traz o chicote, mas mesmo trazendo o chicote, o povo não obedece. Há filhos que mesmo depois de apanhar, continuam rebeldes. Eu sempre falo da minha experiência com minha mãe, né? Uma mãe batia, não doeu, batia, não doeu, batia, não doeu. Tava doendo, mas não arregava, não chorava, muitas vezes de raiva. Mas depois que o negócio bateu mais forte, aí o choro veio. E assim fez Deus. Batia, não doeu, batia, não doeu, batia, não doeu não? Então vem Babilônia, rebenta, doeu, senhor. Agora doeu, né? Então volta. Aí o povo voltou-se, foi restaurado e acabou com o politeísmo e agora é monoteísta. Meu irmão, se não tem jeito, se a conversa não resolve, tem que apanhar, filho. Né? Essa situação que você está vivendo pode ser o chicote de Deus. Volte-se para ele, arrepende-se, porque um coração contrito não desprezará Deus. É isso. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.